Marcos 4,35. Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, para a outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Podeis se aceitar, querendo glorificar a Jesus com as palmas. Querida igreja, estar na presença do Senhor é um privilégio para nós sem igual. Outrora estávamos indo de mal a pior, cambaleando espiritualmente e em direção à perdição eterna, mas o Senhor nos resgatou. E dentro dessa maravilhosa graça que Ele nos concedeu, Ele foi abrindo os nossos olhos, porque em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4 ou 5, diz que o Deus desse século, Ele tem cegado pessoas, os incrédulos especificamente, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. Mas o Evangelho nos alcançou, e o Senhor, Ele está trabalhando nas nossas vidas e nos moldando. Ele está fazendo com que nós nos adaptemos ao reino que nós vamos viver na eternidade. Ou seja, nós já pertencemos ao reino e nós estamos sofrendo o que a Bíblia chama de metanoia. O capítulo 12 de Romanos, ele fala que nós devemos ter uma transformação de mente, uma mudança radical na maneira de nós pensarmos, de nós caminharmos, de nós andarmos, de nós falarmos, de nós agirmos. E o Senhor, Ele está fazendo isso porque aprove a misericórdia do Senhor, fazer com que o Evangelho nos alcançasse, porque o Evangelho nos alcançando, a nossa vida ela foi transformada, e nós recebemos a bênção da poderosa palavra de Deus, que ela vem nos trazer ensinamento, para que a gente possa ter a nossa mente transformada, nossa mente se adequando à verdade do santo Evangelho, do reino que nós vamos morar na eternidade. E o Evangelho, ele tem provocado isso nas nossas vidas. O Evangelho tem trazido essa mudança radical. E desde que o Senhor, Ele tem nos chamado para sermos discípulos, porque nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. Quem foi chamado? Você foi chamado, meu irmão e minha irmã. E eu quero acrescentar um adendo ao chamado, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu acredito que nós estamos nesse grupo seleto de pessoas que foram escolhidas por Deus. Quem foi escolhido, diga glória e aleluia. Diga aleluia, glória. Irmãos, maravilhosa coisa é ser chamado por Deus, é ser, irmãos, inserido no grupo de discípulos que vai estar morando com Jesus na eternidade. O trecho bíblico que nós acabamos de ler, ele vai contar uma história de uma experiência sobrenatural que os discípulos tiveram, porque caminhavam com Jesus, e caminhar com Jesus significa ter experiências sobrenaturais, significa ir para uma dimensão diferenciada, e segundo a Escritura, nós sabemos que o Senhor chamou pessoas comuns, e quando eu penso pessoas comuns, eu estou pensando pessoas normais, para o mundo da sua época, porque, irmãos, as pessoas que não seriam normais, ou as pessoas incomuns, seriam aqueles que estariam nos palácios, seriam as pessoas abastardas, ricas. Não que Deus não chame pessoas que têm condições financeiras, porque para Deus não existe distinção em ter dinheiro ou não ter dinheiro.
Nosso querido irmão Paulo, apóstolo, ele escrevendo para Timóteo, no capítulo de número 2, da primeira epístola, no versículo de número 4, se não me falha a memória, ele diz que o nosso Deus, ele quer que todos os homens, e homem ali é uma figura de linguagem para falar de humanidade, inclui mulheres e homens. Todos os homens, Deus quer que eles sejam salvos. Qual é o desejo profundo do coração do nosso querido e amado Deus? Que todos os homens e todas as mulheres possam ser alcançados pelo Evangelho e se converterem dos seus maus caminhos e se tornarem seguidores de Cristo, terem a oportunidade da vida eterna, gozarem da alegria de terem os seus pecados perdoados, de poderem ser pessoas, irmãos, que caminham lado a lado com o eterno em comunhão. É o desejo do nosso Deus. Mas nem todos dão resposta positiva à ministração do Evangelho. Por isso que não são muitos os poderosos que abraçam a fé em Cristo. Porque o coração deles, das pessoas que são poderosas, a sua confiança, ela é estabelecida na sua riqueza, no seu status, na sua fama. E isso traz dificuldades para que eles abracem a fé. Mas outras pessoas, segundo as Escrituras, também são chamados. O Evangelho é ministrado aos pobres. Os pobres não têm dinheiro, entre aspas, não têm condições de ter confiança das coisas passageiras. E aí eles conseguem abraçar a fé. Não que nenhum pobre, todo pobre em si receberá a salvação. Pelo fato de ser pobre, é lógico que não. Precisa receber Jesus como Salvador. E eu estava falando de chamado, de escolha, e Deus chamou pessoas comuns, Ele chamou os apóstolos, e quando nós vamos ver, né, a referência bíblica sobre quem eram os apóstolos, a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João, eles eram o quê? Pescadores, juntamente com André, irmão de Pedro, eles eram o quê? Pescadores, pessoas comuns da sua época. Foi chamado Mateus, que a Bíblia fala que era um publicano, uma pessoa excluída do povo de Israel, era tido como traidor porque cobrava imposto para os romanos, era uma pessoa excluída da convivência dos seus párias naquela época, porque, irmãos, escolheu ganhar a vida cobrando imposto do seu povo. Então, irmãos, a gente vai olhando as pessoas, Zelote, o Judas, tem o Judas traidor e tem um outro Judas. Eram pessoas que trabalhavam, irmãos, ali, eram pessoas que não eram da classe sacerdotal, que também era a classe que era dominante, não eram pessoas que estavam nos palácios, eram pessoas apenas comuns, mas que Deus tinha um projeto para torná-las pessoas diferenciadas na sociedade. E é interessante quando nós falamos de pessoas comuns, porque quando eu penso numa pessoa comum, eu consigo trazer algo especial dentro de uma ministração como essa, que é a identificação. O que é identificação olhando para pessoas comuns? É você entender que uma pessoa como eu e vocês pode ser íntimo de Deus. Uma pessoa como eu e cada um de vocês pode crescer em fé, se tornar um referencial para outras pessoas, ser uma pessoa, irmão, que galga a cada caminhada com Deus mais e mais intimidade. A Bíblia ela é maravilhosa quando ela nos mostra as pessoas que são para nós heróis na fé, e eles têm mesmo uma porção maravilhosa de ensinamento com a sua caminhada para nós, mas a Bíblia ela não omite quem eles foram no início das suas caminhadas. A Bíblia não esconde falhas de personagens bíblicos que nós amamos e conhecemos, mas que, irmãos, mostram que caminhar com Deus significa superar as mazelas da época e que nós temos a nossa vida espiritual como ainda engateando. Irmãos, homens e mulheres de Deus apresentados na Bíblia são mostrados como pessoas, irmãos, que erraram. Quantos personagens bíblicos nós podemos ler que mentiram, que, irmãos, enganaram,
E a Bíblia não fala, ou seja, não omite que eles não fizeram, porque existe um propósito de apresentar os seus erros. Qual é o propósito de apresentar o seu erro? É uma apologia, é uma defesa ao ato de errar? Não! Deus jamais iria falar, erre porque eu quero que você erre. Mas quando apresenta erros, Deus está mostrando desses erros, depois, posteriormente, a vitória sobre esse erro, o crescimento espiritual sobre essa situação. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para vocês, se vocês perseverarem, vocês vão vencer como eles venceram. Vocês vão ter uma fé semelhante à fé que essas pessoas tiveram. Vocês poderão ir além. E é por isso que Deus aqui, dentro de uma passagem bíblica como essa, mostra os apóstolos como pessoas de pequena fé, pessoas que tiveram medo, pessoas, irmãos, que em certo momento, mesmo estando do lado de Jesus, não entenderam o que estava acontecendo, irmãos, e aí, irmãos, eles tiveram de pedir socorro. Às vezes a gente olha e fala, não, mas não é possível ter medo. A Bíblia diz que personagens bíblicos tiveram medo, mas aprenderam com esses medos, e é isso que Deus quer nos ensinar através da sua palavra, através da sua verdade, através, irmãos, do poder que a palavra nos transmite, porque o Senhor, irmão, quando Ele chama pessoas para transformá-las, para moldá-las, para fazer com que elas possam, irmão, crescer de glória em glória, até assumir a estatura de varão perfeito, homem de Deus perfeito, mulher de Deus perfeito, a semelhança de Cristo. Mas para isso acontecer, Deus irá nos ensinar, Deus irá, irmão, nos moldar. Ele permitirá situações que eu e vocês não podemos prever. Porque, irmãos, nós somos limitados. Assunto importante para o cristão, para o homem e a mulher de Deus, é entender as suas limitações. Nós não sabemos o que acontecerá no amanhã. Alguma coisa ou outra nós podemos até mesmo, irmãos, fazer, irmãos, a lição de casa e falar, eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou planejar. Planejamento é possível ser feito, mas você não tem controle das coisas que acontecerão, e você tem de ter confiança em Deus, você tem de ter os seus olhos fixos ao céu. O escritor de aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele fala para nós mantermos o que? Os nossos olhos fixos no nosso autor, no nosso consumador da nossa fé. Em Jesus está a nossa vitória, em Jesus está o nosso direcionamento, em Jesus, irmãos, Ele nos chama para caminhar com Ele em um posicionamento diferenciado, porque nós fomos, irmãos, atrás, lá na nossa caminhada, chamados para sermos discípulos, escolhidos, chamados e escolhidos para pertencer ao seu reino, e ser chamado significa ter experiências com Jesus. No capítulo de número 4 de Marcos, que nós acabamos de ler, o versículo 35, nos dá aqui, irmãos, uma visão de uma ordem que Jesus deu, que eu achei muito interessante quando eu pedi uma palavra para ministrar hoje aqui na Kairos. E aqui Jesus, ele fala, passemos para o outro lado. Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele reúne eles para entrar neste barco, e ele fala, passemos para o outro lado. E o Espírito Santo me fez atentar para essa palavra, esse trechinho pequeno em que Jesus, ele fala, passemos para o outro lado. Na outra tradução, passemos para a outra margem. Jesus convidando e convocando os seus discípulos para ter uma experiência sobrenatural com Ele. Naquele lugar onde eles estavam, eles não teriam aquela experiência que em breve iriam eles ter. E Jesus, irmãos, chegou para os seus discípulos e falou, eu quero que vocês venham comigo, passemos para o outro lado. E eu quero dizer para você que o nosso Jesus, Ele está no controle de tudo. A nossa vida está nas mãos de Jesus, aleluia. Jesus, Ele sabe como trabalhar. Às vezes, nós, ainda, com a nossa mente que está sendo transicionada, e a gente ainda não permitiu que Jesus transicionasse ela toda, a gente ainda tem aquele pensamento, assim que a gente herdou lá de Adão, de Eva, aquele pensamento de dependência, né?
independência de Deus, e a gente está sendo transicionado para ser dependente. Então, irmão, a gente ainda quer ter aquele pensamento de independência, e a gente às vezes quer falar para Deus: Deus, o Senhor tem de fazer dessa forma, como se a gente soubesse ensinar a Deus alguma coisa. Aí não é assim, ou quem nunca fez isso? Se vocês não fizeram, parabéns, mas muitas vezes eu já falei para Jesus como ele deveria fazer as coisas, e quando eu entro nesse embate com o meu Jesus, acontece duas coisas nesse momento: ou eu cedo e eu sou vitorioso, ou eu permaneço meu rebeldezinho e eu quebro a cara, e quebrar a cara às vezes faz bem, porque quando você quebra a cara, e você reconhece que você errou, porque você quis ser teimoso com Jesus, e você reconhece isso, você muda o seu posicionamento, aí as coisas começam a acontecer de uma forma diferenciada. Jesus, ele quer mudar posicionamento de coração. Crente, Jesus te chamou, e ele fez algo especial na sua vida. Ele falou para mim e para vocês: eu vos escolhi, não foi vocês que me escolheram. Capítulo 15 de João: eu vos nomeei para dar fruto, mas eu quero que você entenda algo: eu sou o Senhor. Irmãos, muitas pessoas amam Jesus e falam: Jesus é meu Salvador. Mas eu quero dizer para você que ser Salvador é algo que qualquer um pode ser numa situação de perigo. Se você estiver morrendo afogado numa praia ou numa piscina, o guarda-vidas ali for acionado, ele pula lá na praia ou pula na piscina e te tira de lá, e você pode dizer: Ele é meu Salvador. Mas o salva-vida não será seu Senhor. Muitas pessoas olham para Jesus, e Jesus ele tira de uma situação de perigo, porque Jesus é expert em chegar e dar livramento e salvar, mas muitas pessoas amam só esse lado de Salvador. Às vezes eu tenho falado e eu tenho olhado para as Escrituras e enxergado, existem muitas pessoas que amam apenas o lado de Jesus Salvador. Outros, irmãos, são fixos em olhar as mãos de Jesus e amarem as mãos de Jesus. Irmãos, tem muita pessoa que gosta só daquilo que Jesus pode entregar, e isso é muito perigoso quando você olha só para as mãos de Jesus, olha só para Jesus. Tem pessoas que têm a pachorra, perdão pela palavra, de chegar e olhar para Jesus e considerar Jesus, sabe como quê? Como um mero garçom, um serviçal. Quando Jesus entrega as coisas que eu quero, Jesus é bom e maravilhoso. Se Jesus não entrega as coisas que eu quero, Jesus já não é tão bom assim, Jesus já não gosta tanto de mim. Muitos gostam de dizer, assim, às vezes até em oração: Jesus, tu tens se esquecido de mim, como se Jesus pudesse se esquecer de alguém. Mas, irmãos, isso tudo é a nossa meninice espiritual, é porque a nossa mente está precisando ser transicionada, aleluia. Mas quando eu enxergo Jesus como um Senhor, é diferenciado. Quando eu olho e entendo Jesus é Senhor da minha vida, eu compreendo que Ele vai reger meus passos. Eu não vou falar aquilo que eu quero, mas eu vou dar a minha boca a oportunidade de ser instrumento dos céus. Eu vou permitir que os meus lábios, irmãos, glorifiquem a Deus. Eu vou permitir que os meus olhos glorifiquem a Deus. O meu ouvir, o meu agir, o meu caminhar, eu começo a me render à vontade do Senhor. Quando eu entendo Jesus é Senhor da minha vida, eu entendo que aquilo que eu possuo, eu sou um mero mordomo. A mordomia cristã aponta para a administração. Eu administro aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, mas na verdade eu não sou dono. Dono é Jesus. Jesus é Senhor. Ele é Senhor do meu trabalho, Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor das minhas finanças, Ele é Senhor do meu carro, Ele é o Senhor das minhas roupas, Ele é o Senhor da minha vida. Quando eu compreendo isso, fica mais fácil. Fica mais fácil o quê, pastor Paulo? Eu parar de mentir, eu parar de fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Fica mais fácil para mim dizimar e ofertar. Eu não vou ser contra a vontade de Deus, porque Jesus é Senhor da minha vida. Quem manda é Ele, não sou eu. E aí, irmãos, que as coisas começam a se encaixar, e eu começo a viver algo diferente. Por isso que Jesus tem
de trabalhar nas nossas vidas. Por isso que Ele trabalha nas nossas vidas, porque Ele nos ama. Em primeiro lugar, primeiro ponto importante, Jesus nos ama. Quem é amado do Senhor, diga glória, diga aleluia, diga Jesus, aleluia, eu também te amo, aleluia, Jesus nos ama, isso é maravilhoso, por isso que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Jesus te ama, por isso que Ele quer trabalhar na tua vida, crente, aleluia. É possível vencer tempestades, mas tem de permitir ser Jesus Senhor na tua vida. Jesus, irmãos, aleluia, estava ali com seus discípulos, dando ensinamentos, ensinando nos versículos anteriores a esse acontecimento. Quando ele terminou seus ensinamentos, ele falou para os crentes ali: vem comigo, vamos passar para o outro lado. Jesus falou: vamos passar, eu quero que você venha comigo e vocês vão passar para o outro lado, aleluia. E quem aqui foi besta de dizer para Jesus: eu não vou porque o Senhor está mandando? Ninguém chegou para Jesus e disse para ele: não, eu não vou para o outro lado com o Senhor. Está compreendendo isso esta noite? Jesus está falando: eu vou fazer você passar para o outro lado comigo. Palavra revelada para ti, homem e mulher de Deus. Deus está falando: eu vou levar você para o outro lado comigo. E você vai fazer igual esses discípulos que estão aqui. Você não vai questionar, dizer não vou. Você vai dizer: eu vou sim contigo, Jesus. Você vai dizer: Jesus, eu aprovo, eu vou com o Senhor, porque Tu és Senhor na minha vida. Eu concordo em ir para o outro lado. Aleluia. Existe um mar para ser atravessado. Existe uma experiência sobrenatural para você viver com o teu Deus. Você não tem orado dizendo que você quer ser mais íntimo. Você não tem falado para Jesus que você quer ir além. Você não tem nas suas orações dizendo para o Senhor que você quer ser um crente ainda mais ousado e usado nas suas mãos. É isso que você quer. O Espírito Santo esta noite, por intermédio dessa palavra, está dizendo para você, está dizendo para mim, porque a palavra primeiro vem para mim e depois ela é retransmitida para a igreja. Ele está dizendo: eu vou te colocar num barco com um propósito especial, para você ter uma experiência sobrenatural comigo, aleluia. Vem comigo, crente, passai para o outro lado comigo, vem caminhar comigo, crente. Eu estou dizendo para você: entra no barco comigo, vamos para o outro lado. Oh, aleluia. Você pode dizer comigo: eu vou contigo, Jesus. Aleluia. Você pode fazer um gesto profético, faz assim, segura na mão de Jesus e fala: Jesus, eu estou disposto a ir para o outro lado da margem contigo. Eu estou disposto a ir para o outro lado da margem contigo. Diga, eu estou disposto, estou disposta. Eu quero ir para o outro lado da margem. Eu quero ter experiência. Eu quero viver algo novo. Eu quero algo sobrenatural. Eu quero ir para o outro lado. Eu quero. Diga: eu quero. Diga: eu quero. Aleluia. Jesus conduz crente para o outro lado. Jesus, segundo a palavra do Eterno, diz que Ele despediu a multidão, falou com o pessoal ali, entrou no barco, os discípulos entraram com Ele, e aí eles foram em direção ao outro lado. Nós vivemos num período da igreja de Cristo em que a supergraça, ela tem invadido muitas igrejas. Ministrações que mostram apenas flores, o lado do evangelho, que há muitas flores, e o evangelho tem muitas flores mesmo. O evangelho tem flores, nossa. No evangelho você encontra cura, no evangelho você encontra libertação, no evangelho você encontra Deus suprindo as suas necessidades. Deus, Ele supre as necessidades. Nós vemos Deus abrindo portas aonde que elas não existem, né? Jesus, no capítulo de número 3, no versículo 7 de Apocalipse, Ele fala: eu sou aquele que estive morto, mas eu revivi. Ele fala: eu tenho as chaves de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Jesus, Ele abre portas, mas o evangelho não para, aleluia, nessa questão apenas de flores. Embora muitos queiram apenas, irmãos, a parte que lhe é agradável, porque, irmãos, existem pessoas que só se enfiam, gostam apenas de alguns versículos que mostram
apenas aquele lado que para ele deve ser permanente na sua vida. Mas, irmãos, a Bíblia também fala que nós, vocês, devemos estar precavidos, porque no mundo nós teremos aflições. Nós teremos dificuldades. Nós passaremos por momentos difíceis. Jesus falou isso. Por que Jesus falou, você vai passar por um momento difícil? Ele não falou, por acaso, talvez. Não tem isso. No mundo tereis aflições. Eu lembro de Isaías, irmãos, quando ele fala para Israel, e a gente toma essa palavra como uma verdade, está escrito, quando passares pelas águas. Ali não está escrito, se você um dia for passar por águas. Não, lá quando tu passares pelas águas, você vai passar por um momento que as águas irão te submergir, mas afogar, Deus disse que não vai afogar. Ali está escrito, quando tu passares pelo fogo. Lá está escrito, você vai passar por um momento de aflição, você vai ter de encarar o fogo. Aí Deus fala, mas o fogo não te queimará, não te trará a lesão de destruição sobre a sua vida. Quando Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, ele fala, mas tem de bom ânimo que aconteceu algo espiritual, maravilhoso, grande, algo tremendo. Ele falou, eu venci, aleluia. E nosso querido irmão João, no capítulo 5 da primeira epístola, ele fala, quem é que vence o mundo? Uma pergunta, quem é que vence o mundo? E ele mesmo responde, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, nós temos condições totais, todos nós temos condições totais de vencer o mundo, se a gente continuar na nossa crença com Jesus, se a gente continuar do lado de Jesus, porque Jesus, irmãos, Ele é maravilhoso, santo, bendito e eterno. Veja só, Ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado, mas Ele não falou assim, vai sozinho não. Jesus, Ele entra no barco, aleluia. Deus está falando, eu vou fazer você passar para o outro lado, mas eu estarei com você dentro do barco. Aleluia. Irmãos, a caminhada para a outra margem, a ida para o outro lado, irmãos, ela foi marcada por um acontecimento que ninguém esperava, o surgimento de uma tempestade. Aleluia. Os discípulos não esperavam, mas a tempestade surgiu. Há coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não esperamos, mas elas surgem. E a maneira que nós vamos encarar essa situação que vai fazer toda a diferença. Por isso que Jesus, ele mostra o período espiritual dos discípulos deles. Aqui no capítulo de número 4 de Marcos, nós vemos ali o início da caminhada deles. Um crente menino. Aqui nós estamos vendo os discípulos, nossos amados apóstolos, mas quem eles são espiritualmente na presença de Deus? São meninos na fé, são pessoas que ainda estão aprendendo, são pessoas que estão tendo as suas experiências com o Senhor, e Jesus está entregando outra experiência para eles nesse momento. E aqui a Bíblia mostra que eles ficaram com medo, a Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram desesperados, eles, irmãos, ficaram, mesmo sendo pescadores, sabendo nadar, eles ficaram desesperados. Jesus estava dormindo tranquilamente no barco, mas eles estavam com medo. Jesus até repreende eles e fala, por que vocês estão temerosos? Porque vocês ainda não têm fé. Por que a Bíblia mostra eles dessa forma? Porque Jesus estava ensinando eles e está ensinando a gente também, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela não vem vazia. A Bíblia diz que a minha palavra, ela vem como orvalho que rega a terra, e ela vem fazer aquilo que é proposto, aleluia, e para lá não volta, ela desce com o endereço certo, ela vem de encontro àquilo que a pessoa está precisando. Você está compreendendo o momento que você está vivendo? Essa dificuldade que Jesus permitiu que você esteja passando, ela não é para destruir a sua vida, ela não é para arrebentar a tua fé, ela não é, irmão, para fazer você ser uma pessoa, como as pessoas dizem por aí, esquecidas e jogadas de lado. Não, é um momento para você ter a oportunidade de você ver Jesus estender as suas mãos para operar um grande milagre. Aleluia. Mas como que é possível, dentro de uma tempestade, Jesus fazer um milagre na minha vida?
É possível quando você segue alguns passos. Aqui, apesar, irmãos, da gente ver os discípulos com medo, eles fizeram o que é correto. Eles tocaram em Jesus, acordaram Jesus, conversaram com Jesus, chamaram Jesus e colocaram a sua súplica na presença de Jesus, mesmo com medo, mesmo, irmãos, temendo morrer. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina algo importante, que no meio da dificuldade, irmãos, nós não podemos parar de clamar. Irmãos, o nosso arqui-inimigo, o opositor da nossa salvação, aquele que é anti-Deus, e ele é anti cada um de nós, porque toda vez que ele olha para nós, ele vê a imagem e a semelhança de Deus nas nossas vidas, e por causa disso ele tem ódio de nós. Ele não teve oportunidade de salvação e restauração. Quando ele olha para a gente, ele fica pensando, esses aí faz tudo coisa errada, já fizeram, e Deus deu oportunidade para eles voltarem, e eles vão ainda para o céu, para o lugar que um dia eu morei e não posso voltar, eles nunca estiveram lá e vão ficar lá na eternidade. Ele tem raiva da gente mesmo, mas ele luta para quê? Para que a gente possa ter um pensamento contrário à verdade bíblica. A Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que me buscam, na madrugada, esses me encontrarão. O Senhor falando com Jeremias, quando ele estava ali, naquela dificuldade, irmão, pensa num homem atolado na lama, irmão, depois de ser abatido, chicoteado, passar fome, irmão, ser arrasado, porque pregava a palavra, né? Alguns pensam, eu vou pregar a palavra, não vai acontecer nada comigo, não. Se Deus permitir, pode acontecer. E aí, você pode apanhar por causa da palavra. Às vezes eu olho para Atos, eu fico maravilhado, pastor Adriano. Imagine, pastor Abílio, pastor Enoque, o pessoal, Noemi, apanhava. E em vez de fazer o que alguns crentes de hoje fazem quando passa a luta, né? Um vicão assim, e fica murmurando, até xinga o Senhor, fala, não vou mais pregar a palavra, porque quando eu preguei a palavra e Deus, em vez de me guardar, de me dar vitória, Ele deixou eu apanhar, aconteceu uma coisa comigo. A Bíblia diz que os discípulos, eles se regozijavam, ele falou, nossa, eu fui digno de apanhar por amor a Jesus, eu fui digno de sofrer por Cristo. Está vendo, irmãos, o diferencial, irmão, de muitas pessoas de hoje para as pessoas da Bíblia? Irmãos, os crentes contra a Bíblia, eles ficam só falando coisas que a Bíblia não diz, quando é em relação às suas próprias vontades. O coração do homem e da mulher é enganoso, principalmente quando ele não conhece as Escrituras, quando ele caminha pela a estrada do achismo. Eu acho que Deus tem de fazer isso, eu acho que eu não posso ser humilhado. Para de achar. A Bíblia diz que acontecerão situações em que você vai ser provado. Preste atenção no que eu estou falando, eu não estou dizendo que você vai viver uma vida de prova, jamais. Prova não dura para sempre não, o que é para sempre é a glória ao lado de Jesus. A prova, ela tem período de início, meio e fim. Nós não vamos viver numa eterna prova. Não, isso não é verdade. Mas se Jesus quiser provar, Ele prova. Oxe, e prova mesmo. O Deus que mata ainda existe. O Deus que mata, mas que dá a vida. O Deus que faz a ferida, mas também cura. Deus continua o mesmo. Ainda Deus mata. Ainda Deus também dá vida. Deus ainda fere com enfermidade. E Deus ainda cura. Deus, Ele é Deus. Quando Deus quer operar, irmãos, não tem quem possa impedir. Você pode chegar e falar, não! E Jesus, quando fala assim, o que você faz? Abaixa a cabeça e vai passando. Vai passando, porque Deus quer te ensinar algo. E os discípulos estão lá no mar, e bate a tempestade, o barco é jogado para um lado, o barco é jogado para o outro, o barco está para afundar, eles estão em dificuldade. Ai meu Deus, o que será de mim? Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Senhor Jesus, acorda! Aleluia. Há um momento, e um momento especial, que Jesus irá acordar. E acordar aqui significa se levantar para mudar a situação.
Não pare de clamar. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas que eu te revelarei. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia, clama, vai clamando, porque essa tempestade tem motivo. Deus está moldando a sua fé, está te fazendo crescer. Deus está falando, olha, se o teu coração estava pendendo para o lado da murmuração, traz ele de volta para o centro da vontade de Deus. Se o teu coração estava pendendo para dizer que a tempestade ia ser maior que Jesus, traz o seu coração para o centro da vontade de Deus, porque não é o desemprego que vai impedir você de ver a glória de Deus, não é o coração duro dessa pessoa da sua família que você acha que Deus não pode quebrar e dar um coração novo, que isso não é verdade. Deus pode, Deus vai quebrar, Deus vai trazer um coração de carne e vai mudar aquela vida com toda certeza, mas você precisa passar pela tempestade, clamando ao Senhor, orando na presença dEle. Crente, vai orar, acorda de madrugada, levanta de manhã cedo, antes de dormir, põe a tua boca no pó, Lamentações de Jeremias ali, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Há momentos da vida do homem e da mulher de Deus que ele tem que colocar o narizão no chão mesmo, e começa a chorar, começa a gemer, começa a suplicar, para que Deus venha trazer resposta de paz, resposta de transformação. Bendito é o nome santo do Senhor. Mestre, não te preocupes que estamos perecendo. Eu estou para morrer, Jesus. Aleluia. A gente costuma ser meio dramático, né, irmãos? Aleluia. Eu não sei vocês, eu vou falar por mim mesmo. Quantas vezes eu não já olhei para o céu e falei, Jesus, não tem como o Senhor adiantar o arrebatamento, não. O crente quando está passando luta, ele gosta dos escapes, ele olha, Deus me leva daqui, às vezes nem olha, não se preocupa com os demais, e fica, Jesus muda essa situação, e vai chorando, e vai gemendo, e Jesus olha para a gente, aleluia. É menina, mas vai crescer, aleluia, vai aprender, vai se tornar tudo aquilo que eu tenho um projeto. Sabia que Jesus tem um projeto grande na tua vida? Aleluia. Esses homens aqui eram os homens que abalaram, irmão, depois o império romano, começando de Jerusalém e indo até os confins da terra. Se o evangelho chegou aqui foi por causa desses homens, irmão, esses homens que estavam com medo no meio da tempestade, esses homens que murmuravam, esses homens, irmão, que tinham às vezes o coração, irmão, meio difícil. Homens e mulheres naquela época que Jesus fez o que? Tratou eles. Jesus trata crente, sabia? Deus está te tratando, Deus está tratando a tua vida, por isso que Jesus está levando você para o meio da tempestade, por isso que Jesus colocou você no meio da dificuldade, por isso que Jesus chamou você para caminhar num lugar que você não esperava. Jesus levou você para o meio da tempestade, mas olha, Ele não deixou você sozinho. Parece que Ele não está lá, mas Ele está. Dormindo aqui significa que Jesus está quietinho no seu lugar, mas Ele não está ausente. Ele não vai deixar você sozinho, porque se você estivesse sozinho, ia acontecer o que os discípulos falaram: o barco ia afundar e é capaz de todos morrerem afogados. Mas Jesus estava lá. Você não vai morrer afogado. Essa provação, essa tempestade não vai destruir a tua vida. Você não vai morrer de fome. Essa dívida não vai afundar a perspectiva de mudança para o seu futuro. O Deus que falou que vai te abençoar e prosperar, Ele vai prosperar. O Deus que prometeu salvar, Ele vai salvar. O Deus que cura, Ele diz para você esta noite: eu coloco as minhas mãos na tua vida, não tenha medo, eu estou aqui. Continua a clamar, porque quem clama tem resposta, porque quem persevera, irmão, tem vitória de Deus da sua vida. Você vai ter vitória, você tem vitória se você perseverar. Existe um momento de Jesus se colocar de pé. Aleluia. Eu quero dizer para você, o momento de Jesus se colocar de pé na tua vida está muito perto de chegar.
Tem pessoas aqui que Jesus ainda não se colocou de pé para poder dar ordem para o vento e para o mar, porque você não permitiu que Jesus fizesse isso. Você não permitiu que Jesus fizesse isso por a tua postura, pela maneira que você tem se posicionado. Mas hoje Jesus não está trazendo uma palavra de acusação, Deus está te trazendo uma palavra de alerta, abrindo teus olhos. O Senhor está falando, muda a tua maneira de ser e de agir. Adapta a tua mente às realidades do reino, às verdades do céu. Coloca a Bíblia na mente. Anda, seja crente bíblico, caminha com Jesus da Bíblia, entra na verdade da palavra, permita ser Senhor Jesus na tua vida, nas tuas atitudes, na tua língua. Fecha a boca para murmuração, mas abre para oração, entra na presença, porque Jesus quer se levantar. E a Bíblia diz, levantando-se, ele teve a atitude de repreender o vento. Oh, irmãos, o ar em movimento, o vento, parece um ser inanimado para os nossos olhos. Vamos dizer, a natureza é inanimada, não tem vida, não tem pensamento. Oh, irmãos, mas mesmo a natureza, ela obedece a voz do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O ar em movimento, o vento, irmão, ele ouviu Jesus falando, olha, Jesus falou, eu te repreendo, vento, acalma-te, aquieta-te, para, mar e vento, para de agir. Aleluia. E a Bíblia revela, e o vento obedeceu. A palavra cessou o vento. E aconteceu uma grande calmaria. Após a tempestade, vem uma calmaria. O que é calmaria no sentido bíblico? Sentimento de paz. Sentimento de conforto. Junto com alegria. Veio a calmaria naquele lugar, no coração dos discípulos que estavam aprendendo a ser crentes. Aleluia. Oh, Deus tem calmaria para a tua vida. Jesus esta noite se levanta e Ele dá ordem para o vento, para o ar em movimento que estava atrapalhando a sua vida espiritual. Jesus fala para ele, aquieta-te, para de soprar, porque eu te ordeno e você tem que obedecer. Você não vai mais soprar na vida deste homem, você não vai soprar mais na vida dessa mulher, você não vai soprar mais nesse ministério, porque eu decidi que a calmaria vai fazer parte da vida dos meus discípulos por esse período de tempo. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus é lindo, Jesus é cheiroso, Jesus é maravilhoso, Jesus é grande, Jesus é magnífico, Jesus é digno de honra, de louvor, de glória, das riquezas, da exaltação. Anjos, querubins, serafins, os 24 anciões, os 4 seres viventes estão lá no céu adorando, bendizendo aquele que vive, aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. E nós aqui, igreja escolhida, chamados de fora para dentro, estamos na presença e no reino, também somos adoradores. Oh, coisa boa é ser adorador. Levanta a tua mão e dá glória, levanta a tua mão e diga aleluia, levanta a tua mão e bem engrandeça. Oh, arabarabacalabacerebe calabatarabachorabacalabacalabasuribe bababarabadarabacandarabia. Oh, aleluia! A palavra, ela traz edificação e consolo, só que a palavra de Deus também, ela repreende, a palavra também exorta. Jesus de vez em quando dá uma puxadinha nas nossas orelhas, mesmo depois que a gente está começando a aprender. O pessoal daqui está aprendendo com Jesus, viu? Tendo experiência sobrenatural, aleluia. Marcos está contando, eu tive experiência com o Senhor, eu vi a glória de Deus, eu vi Deus se manifestar em graça. Os discípulos estão contando, olha, eu estava lá naquele mar, eu tive uma experiência sobrenatural, mas no meio da experiência, Jesus chegou para eles e falou assim, por que vocês são tão temerosos? Vocês ainda não têm fé não, caminhando comigo? Vocês estão precisando mudar a postura. Eita,
Jesus gosta de vez em quando bater na rede, mas é bom, irmão. A vara e o cajado são bons, maravilhosos. Não é verdade, meu pastor, minha pastora? Sim, não é verdade? A vara e o teu cajado me consolam. A vara é para bater e o cajado é para trazer. Aleluia. Jesus está lá. Eu quero ensinar vocês têm de mudar essa maneira de ser. Olha, vocês estão caminhando comigo, menos medo. No medo não habita, não manifesta o amor de Deus. Existe uma dificuldade para o amor de Deus operar no medo. Menos, gente, está caminhando comigo, vocês estão seguros, vocês estão do meu lado, Jesus, vocês estão comigo, para de ter tanto medo, crente, você está do lado de Jesus. Ainda não tem fé, mas Jesus quer gerar fé. A fé é uma palavra de 2 letras e um acento, que é uma semente, lembra? Do tamanho de um grão de mostarda. É do tamanho de um grão de mostarda, mas porque Jesus quer falar que ela é só pequena? Não. É porque quando é lançada na terra, quando cai água, quando há adubo, ou seja, quando você caminha com Deus, nessa direção, a semente de mostarda, que é a menor sementinha que há, ela vai crescendo, vira uma muda e se torna a maior de todas as hortaliças. O que significa para nós, meus irmãos? Que a nossa fé ela é dinâmica. A nossa fé ela se desenvolve à medida que a gente vai caminhando com Jesus, à medida que a palavra ela tem guarida do nosso lado esquerdo do peito, ou no nosso coração. Quando a palavra vai se movendo, as coisas vão mudando na nossa vida. E os discípulos, irmão, estão aqui no início da fé, um olha para o outro e fala, que espécie de homem é esse? Que homem é esse? Que dá ordem no vento e no mar, e obedece. Aleluia. Eles estão aprendendo a ser crente ainda, irmãos, aleluia. Oh, irmão, que bom que a Bíblia nos ensina isso aqui, que mostra eles crescendo, e ela nos indica o norte para nós, a direção, o nosso alvo do coração. Se esses homens, irmãos, se tornaram os apóstolos que a gente conhece, irmão, tendo essas posturas que eles tiveram aqui no início dos evangelhos, inclusive nessa parte, irmão, eu e vocês, se a gente perseverar na presença do Senhor, nós vamos fazer toda a diferença. Você vai fazer toda a diferença aqui, irmãos, na Buturuçu. Você vai fazer a diferença aqui neste bairro. Você vai fazer total diferença no meio, irmãos, aleluia, da sua parentela, dos seus vizinhos, aonde você mora. Porque, irmãos, Deus tem muito para fazer. A calmaria que Jesus manifestou aqui veio trazer fé para eles e veio impactar outras pessoas, e isso atingiu nós, neste lugar, no Brasil, tão distante do Oriente Médio. E Deus, Ele quer fazer isso na tua vida. Deus quer te usar poderosamente nessa terra. Você vai vencer a tempestade, porque Deus quer te levar além, a ter muito mais experiências. É só o começo de Deus para a sua vida. Deus tem muito mais para você, homem e mulher de Deus. Você recebe essa palavra esta noite? Levanta a tua mão e dá glória a Deus.